E aí, gente, bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma leitura. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor. Vamos saber do que você irá viver em breve. Os temas aqui no nosso canal serão recorrentes, eu não vou ficar assim inventando assuntos. A gente precisando saber da vida e assim sempre será, tá? Então, o que está para te acontecer, o que você irá viver em breve, são as previsões e o entendimento da vida que a gente vem alcançar aqui por meio das runas, né? Com o tarô também sendo aberto, mas principalmente com o oráculo nórdico das runas. Então, você vai escolher para participar comigo hoje aqui, ó, lápis lazuli, ágata natural ou pedra da lua. Serão 3 aberturas. Você começa pela sua intuição, que é o ponto de partida aqui. Então, procura perceber qual das 3 pedrinhas aqui está te convidando para ela te representar aqui no campo de jogo, junto com as runas que serão lançadas para você, tá? Pausa o vídeo se precisar se concentrar um pouquinho. E aí, se você já se definiu, né? Se inscreve aqui no canal, vem somar com a nossa galera, ativa o sininho aí para não perder nada, para você ter as notificações, deixa o seu like, traz aquela energia boa também aqui na abertura dos nossos trabalhos. Se você está comigo na opção 1, então já fica por aí. Se você escolheu 2 ou 3, então consulta aqui abaixo na descrição do vídeo, tem o tempo de cada uma, você clica, vai direto para a sua leitura, tá? Então, tirando essas duas aqui, fica na mesa primeiro a lápis lazuli, tá? Quase que eu erro o nome da pedra. Tá aqui. Então, gente, quem já vem acompanhando por aqui sabe como funciona. Para quem está pela primeira vez é o seguinte: eu começo lançando as runas no campo de jogo para a gente ter principalmente o entendimento das circunstâncias presentes, tá? Feita a interpretação da caída das runas que vai acontecer aqui, aí eu vou colocar todas elas no saquinho e do saquinho ocorre uma tiragem para a gente pegar mais das previsões, mais das tendências, o desenrolar da vida. Então vamos lá, começando a opção para você, tá? Vou lançar as runas e vou abrir o tarô também. Esse é o desenho das runas que você recebe. E antes de eu fazer a leitura disso para você, vamos ao arcano. Um arcano do tarô que vai também te dar conceito de vida. E pela mensagem dele eu vou te convidar a fazer um decreto comigo nos comentários, fortalecendo uma energia de luz nos seus caminhos. Tarô embaralhado cortado, aberto em leque, e o seu arcano é o julgamento. Gente, julgamento é um arcano potente, porque ele traz força de recomeço para a vida, recomeçar, uma nova chance, com a necessidade de libertação, desprendimento do passado, sabe? Então, é um arcano também de reavaliação. Ele pode apontar um momento na sua vida onde você precisa perceber coisas que faziam sentido e de repente estão deixando de fazer, lugares que você curte a frequentar, parece que não tem a mesma graça, aquelas companhias que você fazia questão de ter por perto, talvez não estejam mais te acrescentando. O que você curtia muito fazer, pode ser que você não esteja curtindo tanto assim. E novos interesses estão surgindo, sabe? Então é um arcano que traz uma força importante de despertar, que pode refletir um despertar espiritual para você, um chamado da espiritualidade, com um anjo vindo tocar a trombeta, te fazendo acordar para certas coisas, sabe? Então é esse momento de vida que o arcano do julgamento vem trazer. E você pode decretar comigo então nos comentários escrevendo assim: eu desperto. Coloca aí, eu desperto e eu renasço. Olha que lindo, hein? Eu desperto e eu renasço. E aí você está recebendo a força desse arcano na sua vida. E agora sim, vamos analisar aqui o seu jogo, a sua caída das runas, tá? O que eu estou percebendo é que você passa por um momento onde é muito importante você assumir a responsabilidade a respeito do que está acontecendo e compreender, sabe, as limitações, dar conta das suas necessidades e levar muito a sério o que está acontecendo, buscando resolver o que é preciso. Você está numa hora da vida, num momento de jornada que é assim, hora de fazer o que deve ser feito, né? Sabe aquela coisa, às vezes eu faço o que eu quero, às vezes eu faço o que eu tenho que fazer?
Então agora você está mais no momento de fazer o que tem que fazer. E as vontades acabam ficando um pouco mais em segundo plano, porque a responsabilidade passa à frente, né? Das vontades, dos desejos. Então isso é a gente caminhar com seriedade, isso é a vida adulta, né? Então é essa energia que te chama agora, tá? E eu percebo aqui uma oportunidade muito grande que você tem aqui de melhorar relações, de trazer harmonia, de, sabe, melhorar uma conversa, uma convivência. Às vezes você lidando com pessoas que estão na defensiva e gente com pedra na mão e com argumento contra você. Então a gente percebe assim um momento onde pode melhorar. Isso a gente aborda tanto que seja o aspecto de relacionamento íntimo, quanto também o que possa ser parte familiar, né? Amizades. Para cada pessoa é de um jeito. Você sabe nesse momento com quem você pode ter as suas diferenças, né? Se é no seu relacionamento amoroso, se é na sua família. Às vezes tem aquela amiga, aquele amigo com quem a gente gosta de lidar, mas deu ruim ali na amizade, sabe? Então a gente tem uma movimentação aí que pode trazer uma harmonia onde pessoas encontram-se na defensiva e transformando o que foi ruim em águas passadas. Um novo ciclo surgindo aqui, uma força emocional, sabe, que ajuda a fluir aquilo que travou nas suas relações. Você está lidando com isso, tá? Perceba uma coisa importante, vou até mostrar para você apontando aqui, ó, a runa do Sol, ela veio cobertinha aqui, tá? E isso é muito sobre a sua energia vital, né? E tem coisa por cima, então principalmente com essa runa aqui também, que veio pertinho da sua pedra, que te representa, runa Urus aqui, que traz potência para a vida, responsabilidade, seriedade. Vou te falar uma coisa, você precisa tomar cuidado, precisa perceber se não está se sobrecarregando na sua jornada, sabe? Lidando com mais coisas do que você pode lidar, querendo resolver mais assuntos do que você é capaz de resolver, carregando gente nas costas, tá? Eu percebo aqui a sua vitalidade, né? Um pouquinho sobrecarregada, né? Então, assim, é você talvez forçando e não percebendo que isso pode te prejudicar por aí futuramente. Então, é hora de ter essa percepção. Soltar certos assuntos, delegar, pedir ajuda, ó, falar não, impor limites, desculpa, isso eu não posso, não dá para eu ajudar você com isso. Você tem que olhar para si, tá? Tem que ter uma autovalorização aqui, beleza? Essa runa do Sol que tá ali, ó, né? Meio que soterrada ali, perceba, é a sua energia vital sendo impactada aqui, a sua força de luz, o seu brilho, né? Que pode ficar um pouco ofuscado exatamente pela perda da vitalidade, onde você se sobrecarrega, onde você cansa a sua beleza, sabe? E muita coisa, às vezes, né, se atrapalha por conta disso. Quando a gente está no olho do furacão, precisando resolver problema, muitas vezes a gente não percebe que isso está acontecendo. Precisa alguém dar um toque, né? Tem uma pessoa de fora, olha, você está forçando aí, presta atenção, né? Não dá para você lidar com tudo isso. Você está se estressando, repara, olha a sua saúde, né? Então, pode ser que eu esteja cumprindo esse papel aqui como oraculista diante de você. Momento de se perceber, soltar algumas coisas, alguns pesos, alguns assuntos, né? Nem tudo você vai conseguir resolver. Então, não se estressa, né? Desnecessariamente. É curioso dizer, mas a gente se acostuma a se estressar. E aí depois a gente fica achando que a vida é isso. Não, nós transformamos nisso. Então é um momento de percepção para você, né, transmutar essa energia. E ainda tem uma mensagem aqui que é sobre paciência, sendo importante para você. O tempo certo para cada coisa, tá? Essa runa aqui, runa Isa, tá aqui embaixo, tá? Traz uma necessidade. Ela vindo longe de você, com a pedrinha te representando, pode ser uma qualidade que talvez não seja tão forte em você agora e está precisando trabalhar um pouco mais disso. Entender o tempo certo de cada coisa para quê? Para você não precipitar ações. Agir antes da hora muitas vezes atrapalha um resultado bom de vida que a gente pode ter, mas a gente coloca a perder porque agiu no momento errado, pegou a maré errada, né? Tentou dropar a onda errada ali, vinha outra melhor logo depois, sabe?
Então essa percepção é necessária. E essa runa ainda traz a importância de você olhar mais para si. Ela é a runa que pede para você dar uma pausa, dar um tempo de certas coisas, vindo muito ao encontro da mensagem onde eu estava interpretando aqui para você. Cuidado, né, com você se sobrecarregar, com o impacto que você pode ter na sua energia vital. Né? Porque se vai a energia sua pelo ralo, sem precisar ir, você prejudica, né, a sua paz, a sua tranquilidade, os seus caminhos, a sua energia vital ela é proporcional à sua prosperidade. Então é tudo isso em jogo e você tem que perceber. Essa é uma runa que também pede para você desacelerar. Perceba se isso não está sendo importante para você mesmo e coloque em prática se você sentiu a mensagem, tá? Bom, então aqui nesse primeiro momento, no seu lançamento, nós captamos essas informações, tá? Agora, como eu disse, então as suas runas entram no saquinho para a gente fazer mais de uma previsão, observar mais o desenrolar das coisas aí pela tiragem. Aí a gente vai observar o que aparece em posição normal, o que aparece invertido, o que se combina. Vamos lá, gente. Se mantenha aí na sua concentração. Você que está na energia de despertar e renascer aqui do julgamento do tarô comigo. Você na Lápis Lazuli. Nessa primeira linha de runas, você tem uma confirmação de resultado a respeito do que você está pensando em fazer na vida. Vai dar certo, tá? Tem aqui runa de energia vitoriosa e de colheita para você, tá? Só que tem aquela questão que eu disse agora há pouco. Cuidado com agir na hora errada, tá? Então, momento de você desacelerar, de se concentrar mais em si e de trabalhar a paciência também, tá? Porque pode ter uma necessidade de certas circunstâncias que você está precisando amadurecerem, sabe? Então você tem uma confirmação de caminho, tem runa de vitória, de merecimento aqui para você, sabe? Só que tem esse processo do amadurecimento. A gente faz um plantio e a gente só pode ter uma colheita depois de um certo tempo. Tem um ciclo a se cumprir. É essa runa aqui, tá? E a gente percebe que você pode ter problema ao se precipitar exatamente por essa runa. Aí são as questões que não estão ao seu controle. Então a verdade é, você não pode ter o controle sobre tudo. Nem tudo será do seu jeito, nem tudo será no seu tempo. Você precisa aprender aqui sobre paciência e sobre a necessidade de se adaptar aos fatos, tá? Ah, tem plano que ficou adiado? Não vai fazer birra, não vai se desesperar por isso. Beleza, sabe? Resiliência. Beleza, vamos lá. Aqui você vai perceber que alguma coisa, talvez você precise reformular. Você vai ter aprendizados no meio do caminho. Não ignore as lições que a vida pode te dar. Tudo isso é muito importante também, tá? E você tem que ser a pessoa atenta aos seus caminhos para também proteger as suas conquistas. Essa runa é a runa da vitória, é do que é justo para você, portanto a gente tem energia de merecimento, mas também é a runa da energia guerreira. Tá? Para você ter os seus frutos aqui, você tem que ser a pessoa sim, que enfrenta situações, que encara, que defende o que é seu, sabe? Não deixar solto, não pagar para ver, né? É você cuidar bem dos seus caminhos, isso também seria importante, tá? Para você se antecipar a dificuldades, para você prevenir problemas, tá certo? Então tudo isso está orientado aqui, mas você começa bem tendo mensagem de confirmação de resultado. Então você não está na direção errada, seja com o que for que você está colocando como planos para a vida. Se você está aqui pensando no seu profissional, se você está pensando aqui no seu relacionamento, uma pessoa de quem você gosta, poxa, será que pode dar certo? Então é cada pessoa aqui entre vocês, nesse grupo 1, né, na Lápis Lazuli, na Sodalita, perdão gente. Eu fiz confusão aqui com o nome da pedra, né? Para você que está participando comigo nessa primeira opção, é a pedra Sodalita, eu chamei de Lápis Lazuli. Depois, né,
Vocês que chegaram até aqui viram que eu voltei lá, coloquei uma correção, desculpa, sodalita. Enfim, gente, mas eu não poderia desperdiçar a mensagem oracular que está numa conexão espiritual forte que eu estou sentindo aqui para passar para vocês, porque eu simplesmente errei o nome da pedra, né, gente? Então, né, relevem essa parte, fiquem com toda a mensagem que vocês estão recebendo. Isso é o principal, tá? Bom, então, vocês que estão aqui nessa primeira opção, na sodalita comigo, agora sim, né, senhor Leandro? Então, vocês que estão aqui comigo na sodalita estão percebendo. É caminho bem direcionado, tá? Com a capacidade aqui de lutar pelo que se quer, da energia guerreira envolvida, sabendo lidar com circunstâncias adversas, se adaptando daqui ou dali, mantendo posicionamento, defender caminhos, né? Tudo isso está sendo necessário, importante sim. Nem tudo será do seu jeito no seu tempo, mas é caminho certo. Então você não está errando nos seus passos e ter essa compreensão é muito importante para você, tá? Vamos prosseguir aqui dentro das suas previsões. Eu fiz até uma pausa nessa hora, durante a gravação aqui, porque eu falei lápis lazuli e eu falei, caramba, acho que eu errei lá no começo. Então, né, tá tranquilo, só para vocês entenderem, né, porque que eu tava chamando a sodalita de lápis lazuli. Lápis lazuli deve ter alguma questão para mim hoje que eu tô com o nome dessa outra pedra em mente. Agora aqui, na sequência da colocação das runas para você, nós temos caminhos que vão muito bem dentro das suas aspirações, dentro das suas intenções aí para poder viver, tá? Felicidade te aguarda. Novos ciclos estão se apresentando a você aqui. É a vida em constante transformação e te favorecendo. As coisas ficam como estão? Não, tem mudança e tem mudança para melhor, tá? Então, isso traz uma visão importante também para você que às vezes é aquela pessoa, de repente, com uma dificuldade maior de se adaptar ao fluxo da vida. A forma como a vida dá o seu giro e, né, tem realmente os ciclos. A coisa não vai acontecendo sempre igual. Se você para pensar no que era a vida há 4, 5 anos atrás, você fala, nossa, parece que eu estava em outra realidade, né, vivendo um outro contexto, quanta coisa mudou, né? E então isso é só um exercício, né, que a gente pode fazer. Às vezes não precisa nem voltar tanto no tempo assim. Você olha para a sua vida há 2 anos atrás, vamos dizer, você já vai perceber quanta coisa estava diferente ali, né? Então a gente vai realmente sempre vivenciando transformações e você tem essa mensagem aqui da vida se transformando para você e são mudanças para melhor que estão surgindo aqui. Um novo ciclo que nasce com energia positiva sendo alimentada, crescimento sendo gerado, caminhos de felicidade, de conquista, tá? E as coisas ficando mais sérias para o seu lado, no sentido de um comprometimento também. É assim, a gente aponta para viver, a gente almeja conquistas, a gente obtém as conquistas e as conquistas nos trazem responsabilidade, tá? Então é exatamente isso também que está em jogo para o seu entendimento. E isso é mais uma confirmação de você estar no caminho certo, porque tem conquista e conquista trazendo responsabilidade, a necessidade de se comprometer com as suas próprias causas, tá? Para quem está aqui de repente almejando um relacionamento, é o relacionamento ficando mais sério, tá? E aqui eu vou dizer até uma coisa, nessa parte aí de relacionamento afetivo, de casais que se firmam, tem energia de gravidez aqui também, tá? Então isso eu acho que pode ser uma notícia recebida de diferentes formas. Vamos lá, para você que de repente está planejando, né? Poxa, a vontade de ser mãe, de ser pai, será que rola? Tem essa energia no caminho, tá? Se você não está planejando, então é uma atenção maior, né? Porque pode ser uma gravidez não planejada, tá? Então é uma questão a se pensar muito bem, porque depende muito do momento de vida, de como vai a vida, né? Porque aí vem uma criança, muda completamente o cenário, importante ter uma estrutura. Nessa hora não é só o amor que salva, né? Então isso deve ser muito bem pensado aí. A gente mostra as coisas ficando mais sérias para o seu lado, no amor, no trabalho, trazendo conquista, caminhos de luz, de felicidade, mas também
comprometimento, as coisas ficando mais sérias, sim. E isso é uma evolução positiva. Então, são as runas aqui te preparando para uma sequência de vida, tá? Para quem busca um caminho de espiritualidade, essas runas também trazem um encontro espiritual muito importante para você, uma participação em um lugar que pode te servir muito, te acrescentar muito para a vida nesse momento, tá? De repente você não está aí pensando em nada de relacionamento, gravidez muito menos, trabalho não é a sua questão principal, mas você está numa necessidade de se encontrar espiritualmente. As runas dão esse caminho para você, com certeza, tá? E aqui nessa terceira mensagem, nessa terceira linha, aliás, das suas runas, nós temos a visão de você precisar tomar muito cuidado com as companhias, certo? Porque não está muito numa fase assim de você se cercar tanto de pessoas, sabe? Então, saiba disso. Às vezes aquela confidência que você vai fazer para alguém, né? Uma situação de você precisar de alguém e achar que dá para confiar, não, vou deixar lá porque a pessoa vai resolver para mim, abrir muito a sua vida, sabe, para as pessoas. A gente está percebendo aqui, olha, uma situação de más companhias, tá? Preciso te dizer, de repente de você não tomar o cuidado, não blindar tanto a sua energia, sabe, não colocar um cercadinho e delimitar, daqui fulano não passa. Se você deixar assim a porta da sua casa aberta, sabe esse negócio? Então, realmente pode passar qualquer um ali e isso pode acabar te trazendo dificuldades, tá? Aqui a gente pega muito de uma inveja no seu caminho. Presta atenção nessa energia, tá? Principalmente nessa energia de gente invejosa, tá? A gente está percebendo aqui, nós já vimos no lançamento das suas runas, melhora nas relações, né? A gente está vendo um crescimento de vida para você, a gente está vendo confirmação de caminho para você, só que a gente pega, e até uma coisa como consequência da outra, essa energia de inveja, sabe? Então é gente que joga contra, é gente que torce contra, que pode te dar tapinha nas costas, mas no fundo está querendo atrapalhar o seu caminho, tá? Essa linha de runas vem falar a respeito disso, de gente que pode te complicar se você, né, anda deixando aí a porta da sua casa aberta, não precisa nem tocar fulano, só chega e entra aí. Aí você está convidando gente que não deveria. Só um exemplo, né? Não é isso literalmente, mas é um exemplo. Eu estou me referindo, né, alegoricamente a pessoas participando da sua vida agora e pessoas que não deveriam participar, que você não deveria deixar. Nessa hora, quando eu falo isso, se vem uma intuição sua a respeito de alguém, geralmente a sua intuição é assertiva, você não pode ignorar. Tá? Então presta muita atenção nas pessoas ao redor nessa hora, filtra as companhias, sabe? E na dúvida vai por si só. Teve aquela mensagem lá inicial de você não se sobrecarregar, o que você puder delegar, delegue, né? Pedir ajuda. Só que aqui a gente percebe agora que precisa ver muito bem para quem, né? Se for o caso. Se não tiver ninguém que possa te ajudar nas suas tarefas, no seu cotidiano, então tenta se desprender de certas necessidades suas agora, alivia o seu lado, né? Deixa certas coisas para depois, adia alguns planos, não fica tentando resolver tudo agora. Torne a sua rotina mais leve, tá? Mas tenha também esse cuidado de pessoas à sua volta. Inclusive dentro ali do que você tem, como as suas colheitas, e a gente percebe aqui, ó, essa runa aqui que eu falei, que às vezes é a necessidade de você ter que se adaptar, sabe? São contratempos que podem aparecer. E aí a gente percebe por quê. Às vezes a gente é invejosa, a gente que vai lá e joga uma pedrinha por onde você vai passar e se faz de besta, sabe? Nossa, você tropeçou nessa pedra, né? É a fulana que jogou a pedrinha ali, você entendeu? Essa aqui é a runa do granizo, né? Então é a tempestade de gelo que pode vir ali na sua horta, bonitinha ali, com seus frutos sendo preparados, gente querendo vir azedar o seu. Toma cuidado, então, com essa parte final aqui das runas para você, tá certo? E nessa hora eu faço questão de dizer uma coisa, gente. Algumas pessoas, numa mensagem dessa oracular, falam: ai, nossa, que leitura negativa. De jeito nenhum,
Não tem leitura negativa do oráculo. O oráculo sempre vai te ajudar para viver, te confirmando caminhos. E você viu aqui que você tem confirmação de caminhos, que os seus planos não estão errados, que é saber dar tempo ao tempo, né? A gente viu uma evolução muito positiva, com as coisas ficando mais sérias, conquistas que trazem responsabilidade maior para a vida, e crescimento de vida é isso. Então é justamente por você ter tanto em jogo que você tem que tomar mais cuidado, e que essa mensagem final tem um valor muito grande para você. Para você não ficar deixando tudo muito solto, confiando em qualquer pessoa à sua volta e se prejudicando sem saber. O oráculo te abre os olhos. Então, de modo algum, uma mensagem dessa é negativa. Ela vem sempre para te ajudar, te dando aqui mais possibilidade de se proteger, de se defender, às vezes, de quem você desconfia. Isso é necessário e o oráculo cumpre esse papel no seu caminho, tá, gente? Então, aqui foi a leitura para você, agora sim, na Sodalita. Lápis lazuli não, Leandro. Sodalita. Você recebeu o julgamento no tarô e teve toda essa mensagem oracular. Se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário aí se você sentir de dizer alguma coisa. Na descrição do vídeo você vai encontrar aqui o link para o meu curso de tarô, tarô prático, para quem quiser cursar, valor acessível, acesso vitalício, certificado, tudo que você precisa ali. E tem o meu contato também no WhatsApp, para você que quiser um atendimento de perguntas objetivas no oráculo, tá? Ou se você quiser tirar dúvidas em relação a fazer o curso. Você está afim, mas quer esclarecer algum ponto ali, pode me chamar, eu te ajudo, né? Se você tem a sua decisão para se matricular e aprender o tarô. Beleza? Então, gente, agora a gente vai aqui tirar a lápis... olha, eu já ia de novo falar lápis lazuli. A Sodalita. Tá cumprida a missão para quem participou na primeira pedra, então. Agora nós vamos à segunda. Vem aqui a pedrinha da ágata natural, opção 2, acontecendo na mesa. Então bora. Você que está comigo na 2 agora, ágata natural. Vamos ao seu arcano, primeiro, antes de lançarmos as runas ali. Você recebe a temperança. Então, a temperança que, se eu não me engano, já estava no jogo, no nosso vídeo anterior, da semana passada, se eu não me engano, tá? Às vezes a memória vai buscar, pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que ela estava aí. E se ela estava mesmo, então... e para você que participou e de fato recebeu a temperança, né, é mensagem sendo reforçada. E uma mensagem da temperança, ela é muito boa para a vida, então é você, né, tendo bênçãos ampliadas aqui. Porque a temperança nos seus caminhos de vida vem trazer paz, vem trazer harmonia, vem gerar entendimento, força de reconciliação, né? As coisas mais calmas ali fluindo. Então você tem toda essa mensagem, tá? A temperança, ela pede para você também a moderação, cuidado com exageros na sua vida nesse momento. Seja com vícios, com alimentação, com pensamentos, né? Porque às vezes tem gente que, por exemplo, trava a mira numa ideia, fica numa ideia fixa, aquela ideia se torna exagerada, aquele pensamento se torna exagerado, ocupa todo o seu campo mental, te perturba a paz, atrapalha no seu descanso, no seu lazer. É um exagero também. Né? Então a mensagem da moderação, da temperança, a gente tem que pensar ela de todas as maneiras, para o nosso viver com mais qualidade, tá? Então a sua mensagem é a temperança, ela vem trazer caminhos de paz, ela vem melhorar as relações, pessoas que brigaram, caminhos de fazer as pazes, a presença do seu anjo está rolando aqui, sabe? Então talvez você viva aí uma semana de mais percepção espiritual também, e você se sentindo uma pessoa mais segura porque tem essa presença do seu amparador ali também, te guiando, sabe? Então, faça valer essa energia no seu caminho. E você pode decretar comigo então assim, os meus caminhos são de paz. Na semana passada eu acredito que saiu mesmo a temperança e eu pedi para você colocar eu harmonizo, né? Agora coloca aqui, os meus caminhos são de paz. É você, olha, agora no momento sem querer guerra com ninguém, só olhando para o seu, sabe? E sem satisfações, sem essas
essas coisas para a vida nesse momento. Meus caminhos são de paz. Beleza? Então, vamos ver o que acontece no seu jogo. Aliás, antes de fazer o lançamento, só vou pegar um pouquinho de água, gente. Agora sim. As suas runas estão lançadas e o que nós temos para você aqui? Galera, é o seguinte. A runa que vem mais próxima, teve uma runa que caiu aqui na sua pedra. Vou precisar olhar qual é. Tá? A runa Berkana, que fala de renovação, de novos ciclos, situações que nascem, tá? Ela vem invertida. Ela traz uma certa situação desafiadora em relação a novas possibilidades para você, mas tem a runa da Gaza aqui que traz a esperança, tá? Então a gente já começa falando o seguinte para você. Talvez você viva um período agora onde pode ser um pouquinho difícil de você conseguir o que você quer, mas não é para você desanimar, tá? Talvez seja aquele caminho assim, olha, mais tortuoso, mas que te dá resultado. E se você desanima, se você pula de galho, você se arrepende lá na frente, porque o seu resultado estava mais lá para frente. Depende de um esforço a mais seu. Não é aquela coisa assim, ó, né, que vem de mão beijada e nossa, foi tranquilo, né? Como é que foi para você conseguir isso daí? Ah, foi tranquilo, né? Então, para você, acredito que não, tá? É um caminho de desafios, mas desafios que valem a pena e você se fortalecendo na sua jornada. Não à toa a presença do seu anjo está aqui com a temperança no tarô para manter a sua inspiração elevada, para você não desanimar diante do que você está buscando para viver. Porque talvez você experimente alguns dias meio difíceis, sabe, nessa trajetória, mas é para você saber que aqui vem a luz do dia, depois de momentos escuros. A runa da esperança, sabe? A runa que traz aqui uma mensagem de você encontrar o seu caminho, o seu propósito, o seu objetivo. Se você for a pessoa que se mantém, tá legal? Isso é muito importante. Por quê, gente? Tem prosperidade para você na jornada, então não está faltando essa energia no seu caminho. E, aliás, diga-se de passagem, não está faltando chuva também. Aqui onde eu estou, em São Paulo, galera, tá uma chuva hoje danada. Então tem energia de prosperidade. Não sei nem se vocês ouviram, eu comentei justamente porque veio um barulhão, um caldo maior, né? E de repente pode ter gente que ouviu e falou, nossa, o que é isso? É a chuva, tá? Então tem energia de prosperidade no seu caminho. Então você não está errando a trajetória, sabe? Tem ganhos aqui para você experimentar, que te trazem uma transformação de vida importante, mas realmente exigem sacrifícios, tá? Temos a runa Eiwas aqui, é a runa que tem ali o mito de Odin, se sacrificando na Yggdrasil, furado ali, ferido pela própria lança, perdendo um olho, sabe? E ficando ali 9 dias e 9 noites para receber as runas e passar esse conhecimento aos deuses e à humanidade. Então tem uma ideia de um sacrifício envolvido ali. Tem uma ideia de não ser fácil, mas trazer resultado. Odin que o diga, né? Ele recebeu as runas pelo mito, né? Então é isso que você tem aqui, sabe? E essa circunstância dos seus caminhos serem desafiadores, mas valerem a pena para você, vai te dar muito mais poder de ação. As lições que você está recebendo agora na sua jornada, elas são fundamentais para você. Nada do que está acontecendo e como tem acontecido é força de acaso. Tudo está dentro da sua necessidade, certo? Então eu entendo que de repente você está numa assim, ó, se você se sentir à vontade, até comenta comigo aqui. Coloca nos comentários aí abaixo se vai combinar com você a situação de vida que eu vou te dizer agora. Talvez você agora, só se você se sentir à vontade e se combinar com você, né? Estamos aqui em uma leitura coletiva, você está vindo participar, precisando sentir o quanto ressoa. Então, se ressoar, veja, se a informação de você, nesse momento, não será uma pessoa cansada de ser forte. Leandro, eu cansei de ser forte, né? A vida me testa o tempo todo.
eu quero assim uma coisa mais suave para viver, né? Talvez você esteja nessa, ou achando que para você é tudo mais difícil, que as pessoas à sua volta fluem e dá certo, e para você sempre é aquele suor a mais, né? Talvez você tenha essa sensação. E realmente pode ser assim, mas tem motivo para ser assim. Não à toa, né? Você está aqui com a força do seu anjo te amparando. E principalmente se na semana passada você já estava comigo e já recebeu temperança, então, sabe, é essa presença muito marcante aí na vida para você agora, tá? Para você ser a pessoa resiliente, para você se manter firme, para você não pular de galho, tem recompensa para você. E tudo tem uma razão de ser. E você não deve se comparar com as outras pessoas. Ah, para fulano é mais fácil. Poxa, cada um tem a sua história de vida. E cada um tem a sua sequência espiritual, né? Se é mais fácil para um agora, pode ser uma circunstância que fulano ou fulana, né, conquistou no passado, numa existência anterior, para que fosse assim nesse momento. Talvez você esteja resgatando algumas questões do passado, né? Então, são circunstâncias que a gente precisa saber atravessar. E aqui você tem o entendimento de que vale a pena, tá? Isso é mensagem potente para você, porque às vezes fica aquele medo assim, né, que é o seguinte, você está ali se propondo, mas o seu medo é de que seja tudo em vão. Não é isso? Também pode ser isso. Então, seja a pessoa resiliente. Saiba que você tem resultados aqui, porque está no seu merecimento, tem prosperidade no seu caminho, mas tem essa questão também do que você sacrifica para chegar onde você quer, certo? Para ter o objetivo que você pretende ter. Aqui eu vejo a runa do Sol, está no seu jogo aberta também, então é sobre a sua energia vital, é sobre sucesso, felicidade, é sobre as suas ambições que devem estar em jogo, sabe? Então é hora de você trabalhar também, principalmente o seu lado de ambições dessa runa, que é a runa do Sol, então é sobre a sua autovalorização, é sobre o seu brilho, é sobre o seu lugar ao Sol no mundo, que deve ser conquistado por você, e são as suas ambições que te levam até lá. Mais uma ideia aqui para você não desistir agora. E essas duas runas que estão abertas aqui também, elas trazem as circunstâncias desafiadoras, sabe? As privações, de repente você fala assim, ah, não aguento mais me privar daqui para ter dali, né? Ter que abrir mão de uma coisa para ter a outra, as privações, as limitações, né, que vão acontecendo, as carências, né, com as quais nem sempre você sabe lidar e você acaba buscando compensações para lidar com a vida, né? Por exemplo, aquela falta da pessoa amada, aí você vai gastar no shopping para tomar um sorvete para ficar mais feliz ali, para comer um chocolatinho, porque, né, poxa, tá faltando amor, então vamos no chocolate. Às vezes essas coisas que acontecem, essas duas runas estão aqui, né, mostrando realmente essas circunstâncias onde você diante das necessidades, dos desafios de vida e meio que nessa ideia que eu falei agora há pouco, cansei de ser forte. Não sei se eu estou, né, com a força necessária para encarar essas circunstâncias. Então eu digo que isso realmente está presente no seu caminho, tá? E volto a dizer, não à toa o seu anjo está aqui para te trazer luz, para te fortalecer, para te inspirar, para você não desistir do que você está querendo viver, sabe? Porque é como eu falei, você chega lá, tem a mensagem da luz do dia, tem o próprio sol que está no seu jogo também, mensagem da esperança, você tem runa de prosperidade que está aqui na posição certa dela, então não é mau resultado, é bom resultado de vida, né? Mas tem essa parte toda que você está percebendo que às vezes é aquele caminho espinhoso, espinhoso é bom, né? Aquele caminho espinhoso que a gente tem que atravessar, o deserto que a gente tem que atravessar para chegar no oásis, muitas vezes, sabe? Você já deve ter ouvido isso por aí, né? Que às vezes a gente tem que saber cruzar um deserto, né? Para chegar no oásis. Então pode ser que você esteja realmente vivendo esse momento, né? E você percebe que tá difícil de as pessoas te compreenderem, né? Tem gente para quem você vai contar a sua história, a pessoa acha que você está se fazendo de coitado, que você se faz de vítima, que você acha que só para você que a vida é difícil, que para os outros é fácil. Então pode estar faltando um certo apoio aqui, né? De pessoas. Por isso é que
você, né, na energia, como um ser divino que você é, como filha de Deus, como filho de Deus, é o Criador que sabe da sua necessidade e te manda o seu anjo. Se as pessoas não estão aí para você, o seu anjo está aí, sabe? Então pensa assim, né, e sinta isso nessa hora, para que você não fique com essa sensação, às vezes chata, difícil, de ser a pessoa desamparada nos seus caminhos. Você não é, tá? Segue firme. Essa mensagem pode ter sido muito motivadora aqui para você. Se você foi se identificando com tudo que eu fui descrevendo e você percebeu ao mesmo tempo quanto isso foi te trazendo uma energia, né, para lidar com o que você está lidando, de repente se você já estava ali para jogar toalha, sabe? Então você veio aqui para o lugar certo na hora certa, você precisava dessa mensagem nos seus caminhos, tá? E saiba que essa parte de relações aqui, de pessoas que não te compreendem, tá? Isso é passageiro, isso vai mudar, então, sabe, não esquenta muito a cabeça, não registra muito as impressões agora de certas coisas que certas pessoas te falam, sabe? Dá uma filtrada, fica com o que vale a pena e não registra o que não vale para isso não contaminar a sua energia. Fica essa grande ideia para você, certo? Gente, leitura potente, hein? Leitura potente. Agora suas runas vão para o saquinho e a gente vai trabalhar com a tiragem, mirando mais nas previsões agora. Nessa primeira linha de runas a gente tem a sua sorte te favorecendo, tá? A runa Pértero vem aqui para mostrar na posição normal dela a sorte que te favorece, tá? Então as coisas mudam. Tudo aquilo que parece meio travado para você agora, difícil de funcionar, sabe? Poxa, parece que eu tô tomando pedrada de todo lado, eu tô tendo que matar mais de um leão por dia, né? Então vai melhorar. Você vai ter que começar a matar uma minhoca por dia, não vai ser mais leão, sabe? A coisa vai ficar mais leve aqui. A sorte começa a jogar a seu favor, tá certo? E aqui, olha, a runa da prosperidade aparece, sabe? Então é você se aproximando dos seus resultados. Mais um motivo para você não desistir de nada, para você não jogar a toalha agora, porque, Leandro, mas realmente, é como você falou, cansei de ser forte, eu quero tranquilidade, eu quero poder viver em paz, ainda que eu perca daqui ou dali, mas eu quero ficar de boa. Você está perto de conseguir o que você lutou para ter. Então abrir mão agora, né, pode te causar um arrependimento futuro. Então não se precipita, dá uma respirada aqui, volte-se ao seu espiritual, afinal de contas você está na presença do seu anjo, sabe? Então a gente tem essa runa invertida aqui, que é a runa Lagus, sobre o elemento água, sobre as emoções. Às vezes o seu emocional que pode jogar contra a sua sorte, que te favorece. Então perceba essa situação, que ela pode acabar sendo de autossabotagem, de você ficar em maus pressentimentos, carregando sentimentos negativos e isso pesando sobre você, né, atrapalhando seus caminhos que começam a se abrir de um modo mais leve, começam a fluir mais, tá? Eu percebo o seu emocional de repente atrapalhando um pouco as questões aqui, sabe? E aí é você precisando, né, se fortalecer para filtrar as energias mesmo, tá? Para você não, até mesmo eu diria, não ser alvo fácil de assédio espiritual, sabe? Quando a gente começa a criar sintonias negativas para a vida e a gente entra na faixa de obsessores, que são aqueles espíritos, né, que já passaram sobre a Terra e não conseguiram, né, encontrar o seu próprio caminho, ser feliz, e aí ficam vibrando nessa, de poxa, é mesmo, é isso aí, a vida não compensa muito não, aqui você não tá para ser feliz, aqui é um vale de lágrimas mesmo, sabe, aqueles papo triste, espírita às vezes, né, e não, gente, e não mesmo, chuta isso daí, né, então cuidado, tá, com essa energia. A runa Lagusa invertida mostra, é a runa do elemento água, então são as suas águas que talvez não vão muito bem aqui, você precisa prestar atenção nisso, né?
o quanto às vezes os maus sentimentos que você possa alimentar acabam contaminando a sua energia e te impedindo de ver, né, o quanto a sorte está trazendo, né, coisas boas, está te favorecendo, os resultados vão começando a acontecer. Talvez você tenha motivos para agradecer e não percebe porque você se acostumou a reclamar. Então, cuidado com isso, porque tem uma questão aqui de você acabar se boicotando, tá? A sorte te favorece, os caminhos ficam mais fáceis, os resultados chegam mais rápido, mas eu vejo aqui essa parte sua emocional jogar contra se você não se vigiar, tá legal? Cuidado com essa parte. Olha só, na sua segunda linha, coisa linda, gente. Justamente aquela parte do sacrifício na runa Eiwas que eu estava comentando com você lá do lançamento e onde eu te fiz aquele comentário, poxa, meu medo é de que tudo seja em vão, né? E a gente falou, não é, prosperidade estava lá, a prosperidade está aqui também para você, a energia dos ganhos estão aqui, a sua sorte começa a virar a seu favor, sabe? Se você anda com a sensação de não é possível, né? Para mim, eu tô tipo para-raio aqui, né? Eu sou o para-raio na vida, então vai parar de ser, se acalma, tá? Volte à sua espiritualidade. Aqui a gente tem de novo essa runa, que é a runa do sacrifício, que traz transformações para a vida. Com essas duas runas aqui, você tem uma mensagem muito forte de mudança de ciclo, tá? E essa primeira runa aqui, ela traz um potencial energético muito grande para a sua vida, com a sorte a seu favor mesmo. E aí nós combinamos essas duas para afirmar isso, que a sua sorte está mudando, que as coisas vão ficar melhores, que você vai ter os seus resultados sem precisar esperar indefinidamente, sabe? São as coisas já se desenhando e a runa da esperança está aqui, ó, a luz do dia, dá gás, sabe? Também a runa da transformação. Ela tem uma mensagem muito importante que é a runa da borboleta também, como aquela que sai do casulo, onde você está numa restrição, sabe? E de repente você consegue romper esse casulo e bater asas, voar, voa, sabe? Então, deixa pra lá, né? Essa piada aqui foi péssima, mas tudo bem, o oráculo tá bom. E é o que funciona, é o que serve, né? No fim das contas. Então, aqui é o seguinte, gente, é bem essa ideia mesmo, sabe? De você conseguir superar as suas limitações. É como a larva, né? Que consegue romper o casulo virando a borboleta para ir para a vida, para, sabe, alçar voo, ir para onde quiser. Então você vai perceber que as coisas, elas ganham esse caminho aqui, essa cor na sua vida. E aí você vai entender toda a parte do que está acontecendo agora, todos os ensinamentos que estão aí diante de você. Por quê, gente? Porque de repente, se você não estivesse vivendo tudo como está, se fosse tudo fácil, tudo de mão beijada, provavelmente, você nesse grupo 2 aqui com a Agatha Natural comigo, você teria um risco muito grande de ser a pessoa que não entende o valor das conquistas. E do jeito que veio, você iria desperdiçar, sabe? Então, tudo como tem sido é para te dar exatamente ou principalmente esta lição. Do quanto você vai precisar dar valor ao que você vai obter como conquista. Você sabe muito bem o quanto está custando, né? Para você depois entregar de mão beijada, ou desvalorizar, desperdiçar, você vai ter um zelo aqui, sabe? Pelo que está no seu nome, pelo que é designado a você e esse caminho que você está percorrendo e que vai te dar resultado, tá? Então, vamos para a sua terceira linha aqui. Coisa linda, gente. Aqui nós temos a runa Vúnio, que é a runa da harmonia, sabe? A alegria, a felicidade, tudo ficando bem. Às vezes é só isso que você precisa ouvir de alguém, né? Olha, calma, vai ficar tudo bem, sabe? Então tá vindo no oráculo, né? E aí se tá vindo no oráculo, e eu sou o intérprete disso para você, você consegue perceber mais força na mensagem, porque não é uma opinião, não é só alguém querendo te consolar, é um oráculo te dizendo, calma, vai ficar tudo bem. Essa runa, aliás, que guarda uma energia muito próxima com a própria temperança, que está no seu jogo, tá?
Você tem aqui a runa Ansus também, que é a runa de comunicação, então a gente vê a comunicação se harmonizando, tá? Nos seus caminhos, relações que melhoram, pessoas que não te compreendem agora, sabe? Vão ficar numa boa com você, vão passar a entender mais o seu lado. Tá rolando sim uma certa energia de barreiras no momento, de certa resistência com pessoas. Isso é para te deixar entender que assim, você tá mais nas suas próprias mãos agora e nas mãos do seu espiritual também, do que, né, num momento legal para firmar parcerias. Mas essa energia vai mudar. Aqui nesse momento da tiragem, lá na hora da caída, do lançamento das runas, por isso que eu separo assim, ali são mais das circunstâncias presentes. Aqui é mais da previsão, mais das tendências. Então nós vimos, no momento da caída das runas, uma certa dificuldade nas suas relações. Pessoas que não te compreendem muito bem agora e você ficando às vezes com esse sentimento de uma tristeza, de poxa, pessoas acham que eu estou só reclamando da vida, que eu estou me queixando à toa e né, ninguém está conseguindo entender o meu lado, pelo que eu passo e tal. A gente percebe isso melhorando, tá? A energia de comunicação que se harmoniza, caminhos de luz aqui para você, sabe? E os aprendizados sendo assimilados, tendo um valor muito grande aqui, realmente, nos seus caminhos, porque tudo isso está te iluminando, te fortalecendo. Então, olha, presta muita atenção no que eu vou dizer agora, não amaldiçoa a sua vida, os seus caminhos, sabe? Se às vezes você acorda naquele dia, que droga, de novo, nesse lugar, de novo eu tenho que fazer isso, nossa, aqui eu tô de saco cheio. Não faz isso, sabe? Não faz isso. Coloca palavras de gratidão. Eu sei que não é fácil, mas exercita isso, sabe? Porque você está vivendo circunstâncias que são necessárias e que vão te levar a caminhos muito melhores. Se você tiver essa organização energética, se você souber como lidar com as coisas, tá? Você não está errando de direção, né? Tudo está sendo como tem que ser. E é muito sobre confiar, tá? É muito sobre ter fé. Beleza? E se você tem uma força angelical aqui que te ampara, volte-se a essa força, volte-se ao seu espiritual agora, porque é aí que você se fortalece, é aí que você consegue os elementos necessários para você ficar firme no seu caminho. E assim fizemos a segunda rodada. Você na Ágata Natural comigo. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, gente, tá? Não deixa de fazer isso aí. Coloca algum comentário se você sentir. Se você desejar, na descrição do vídeo, meu contato para você que precisar de atendimento com as runas, atendimento de perguntas objetivas, tá? Tem o link do meu curso Tarô Prático, né? Um curso que eu organizei, ensinando lá os 78 arcanos, com significados mais específicos, que é um jeito simples e rápido de você estudar o tarô, poder usar o tarô completo, tá? Lá você vai estudar os 78 arcanos, tiragens, eu falo sobre consagração, te ensino a fazer previsão, a olhar o tempo para as coisas, uma série de dicas que está lá, a você ver pessoas, características de pessoas. Gente, um curso aí que ficou legal e que é o tarô prático porque ele te ajuda a aprender o tarô rapidamente, tá? Valor acessível, acesso vitalício, o link está na descrição. Clica para conhecer, você pode se matricular e começar a estudar hoje mesmo, se sentir vontade. Beleza? Então, agora vamos tirar daqui a temperança e também a sua pedra. Segue o baile, então, desfazendo aqui. Vem todas as runas para o campo de jogo. E agora o papo é com você, na opção 3, na Pedra da Lua, comigo. Vamos nessa? E segura aí, vamos ao seu arcano do tarô para começarmos. Vou pegar esse aqui, ó. E o seu arcano é a Imperatriz, coisa linda. Imperatriz, energia expressiva, energia de crescimento, energia de amor nos seus caminhos, tá? Então é você no momento de poder crescer de vida. Um arcano de manifestação, as coisas surgindo, sabe? Para você viver. Ah, Leandro, comigo não acontece nada, tá tudo sempre na mesma. A Imperatriz tira, sabe? Tudo da mesma. Ela movimenta energias na sua vida. Por quê? É um arcano de manifestação. Aqui as coisas acontecem, tá? Uma energia muito abençoada agora para você viver.
favorecendo comunicação, favorecendo, né, conversas que podem ter mais caminhos, que podem dar melhores resultados. Uma energia forte de conquista, melhoria de relações, tá? Porque é a força venusiana que traz a energia amorosa, a força amorosa para os caminhos, mesmo para mais zelo, né? Então a gente tem essas vibrações aqui na Imperatriz. E é muito importante, diante desse arcano também, você compreender que é um momento de vida para você trabalhar a sua expressão. E quando eu falo trabalhar a sua expressão, não é só você falar, sabe? Mas é você manifestar o seu próprio ser. É sobre você ser a pessoa que você precisa ser. A sua expressão envolve as suas necessidades, envolve mostrar quem você é. Isso também é sobre dizer o que você precisa, dizer o que você pensa, dizer o que você sente, mirando nas suas necessidades e não mirando em quem você vai agradar ou desagradar. É sobre as suas necessidades, é sobre você precisando se expressar. Então, é momento para você trabalhar essas energias. Então você pode decretar também comigo nos comentários assim: eu expresso, sabe? Eu expresso. Porque é você trabalhando exatamente quem você é de verdade. Vamos lá, gente. A Imperatriz, então, é uma energia poderosa nos seus caminhos. Arcano de manifestação, arcano que mostra que tem muito para dar certo por aí. Então, já começou bem para você. E agora, no lançamento das runas, vamos trocar uma ideia aqui. Percebo que é um momento interessante para você expandir o seu círculo social, considerar novas amizades, novos contatos, contatos de trabalho, você frequentando lugares e conhecendo pessoas, e no meio disso, né, novo amor também, a gente considera isso, tá? A sorte está a seu favor, é um momento para você viver as suas inspirações, para você não duvidar de si, sabe? De toda a sua capacidade de transformar os seus próprios caminhos, de ser mais do seu jeito, de viver mais da sua forma. Isso está favorecido aqui, mas vem de um modo muito especial, realmente, essa parte de relacionamentos em geral. Isso aqui estando bem positivo para você. Inclusive com revelações que vêm a calhar. O que você fica sabendo a respeito das pessoas, sabe? Trazendo visões positivas. Tem muito aqui de uma vibe de você poder descobrir que talvez tenha alguém que te admira, sabe? Uma pessoa que fica ali, não demonstra muita coisa, mas no fundo, olha, é muito afim de você. Tem esse tipo de coisa aqui que está surgindo na mesa. As suas runas estão muito interessantes aqui, de verdade, tá? Claro que, né, também tem circunstâncias desafiadoras, porque isso sempre tem, isso é da vida mesmo, mas a gente começa falando assim, tá? E eu percebo que agora você está vivendo um momento onde realmente, assim, o que você tocar pode virar ouro, sabe? Então, aquele toque de Midas, né, que muita gente fala. E aí, galera, fica a ideia muito forte, né, de você não desperdiçar essa energia, principalmente se você tem algo em vista para fazer, um projeto que você queira desenrolar, um negócio que você está pensando em montar, sabe? Poxa, eu tô com uma ideia aqui, eu não sei se eu faço, se eu não faço, se é o momento, se não é. Aqui, olha, essas duas runas, Dagaz e Souilo, você tem ali a esperança e você tem a energia vital da luz do sol. Dagaz, a luz do dia, que vem depois de um momento escuro, que traz uma esperança, uma runa transformadora, que tira a larva do casulo para virar borboleta e alçar voo. O sol, a felicidade, a energia vital, a força realizadora, a sua ambição que encontra caminho agora para funcionar, as suas vontades podendo ser manifestadas, e principalmente com a energia de manifestação da Imperatriz, tá? É hora para colheita aqui de muitos de vocês, tá? Você que está aí batalhando pelo seu, poxa, será que vai dar certo, Leandro? Vai, tem runa de colheita aqui, sabe? A sorte está a seu favor. Você que está pensando em fazer alguma coisa, faça, pega essa energia, porque é muito para dar certo para você. Gente, então, assim, eu estou percebendo de um modo raro, preciso falar isso, tá? De um modo raro,
aqui nesse seu lançamento de runas, um caminho muito abençoado, um momento de vida abençoado, onde as coisas fluem, onde funciona, sabe? Onde tem crescimento, onde tem amor, tem energia próspera. Então, o que você precisa? Dessa consciência do momento de vida que você tem e como usar essas circunstâncias a seu favor, tá? O que pode te atrapalhar? Como eu falei, nem tudo é só luz, às vezes tem um pouquinho de sombra também. No seu caso, realmente é só um pouquinho, porque o jogo todo está muito iluminado, tá? Tem a luz do dia, tem o próprio sol aberto aqui para você. No seu jogo, tem a sorte a favor, tem harmonia nas relações, tem colheitas. Então você sabe que resultados estão ao seu alcance, tem merecimento, tem aqui o que você quer no seu nome, tá? Então tudo isso realmente está a seu favor. Consciência disso afasta medos, inseguranças, incertezas, autossabotagens, né? Então, muito importante você ganhar essa consciência. E o que pode, de repente, te atrapalhar na jornada para fazer um aproveitamento correto disso tudo aqui é faltar uma constância, é faltar uma disciplina, uma organização. Então, muito cuidado com a ideia do planejamento para viver. Você não pode ser a pessoa que só vai. Você tem que parar e organizar um pouquinho, tá? A gente tem aqui a runa Raido, que é exatamente a runa da jornada, é a roda da carroça, né, que faz andar. Nota que ela tá ali, né? Ela tá ali, ela veio, aliás, na posição que representa a posição da roda mesmo, que é a dela, né? Mas ela tá ali perto de se inverter, então ela pode dar uma noção de uma dificuldade que você tem no caminho. Por quê? Por faltar disciplina, por faltar uma constância, a falta de um ritmo para a vida, sabe? De você estabelecer uma forma assim até ritualística de viver, de se organizar. De tal a tal hora é isso que eu vou fazer, dali, aqui eu trabalho, aí nessa faixa aqui é que eu vou para academia, eu tô querendo ler um livro, então esse é o espaço no dia que eu tenho para leitura, e você vai ver que você consegue dar uma fluidez nas coisas dessa forma, sabe? Então, você realmente está precisando agora de uma disciplina, de se organizar para viver, para fazer a vida andar, para você não ficar carregando assim, aparando arestas, carregando circunstâncias que não precisa, porque você não planejou direito e aí demora mais tempo para resolver, você perde mais tempo numa tarefa porque ela não foi bem planejada, então a execução ficou atrapalhada. Eu estou percebendo, de repente, você se atrapalhar um pouco nesse sentido, tá? Tem uma runa aqui que é a runa dos imprevistos, os contratempos, as coisas que acontecem e que não estão sob o controle das nossas mãos, tá? Então você está lidando com essa energia também, muitas vezes acaba sendo uma runa de atraso, né? Onde a gente está precisando ali repensar as estratégias, porque aconteceu uma coisa que foi um imprevisto e tal. Então você está diante dessa energia, e diante dessa energia, quanto mais você puder manter a sua rotina sob controle, menos, né, você vai ter nas suas costas para carregar, tá? Agora, se você já está lidando com uma runa que fala de coisas fora de controle, imprevistos, contratempos, você precisando se adaptar e você não tiver nem mesmo um plano de ação, fica mais difícil para você, fica mais pesado para você, sabe? Então a parte da vida que pode te atrapalhar um pouco é essa agora, esse cuidado que você precisa ter de organizar a sua rotina e cuidado, né, para não ser a pessoa que engessa e que de repente já se desespera se alguma coisa sai diferente do planejado. Você está ciente disso. Tem uma runa aqui mostrando, né, que essa energia está vibrando no seu caminho. Então você vai planejar e não vai conseguir viver 100% do seu plano, executar 100% de como você planeja. Mas quanto mais você planejar, mais perto disso você vai alcançar, né? Ciente de pontos onde você vai precisar se adaptar e não vai poder, né, aqui se desesperar, se descontrolar no seu emocional diante de alguma coisa que saiu diferente, porque tem muita coisa boa aqui para você, né? Tem muito em jogo, então você estar no seu eixo, no seu equilíbrio, é que também te dá uma chance muito maior de aproveitamento de tudo que eu estava conversando aqui, né? Reforço o que eu disse, a sua leitura está muito iluminada, está muito abençoada. Ela tem orientação também, te deixando saber das partes desafiadoras, porque você precisa saber disso,
Se a gente maqueia essa parte aqui, ah, beleza, então, nossa, minha leitura foi incrível, foi positiva, vou voltar nesse canal, porque aí só falou coisa boa e é isso que eu tô querendo ouvir, só coisa boa pra vida. A vida é isso, gente? Não, né? Então a gente tem que ter pé no chão e entender as partes que nos cabem, né? Muitas pessoas vêm pro oráculo e só querem notícias boas e só saber do que vai acontecer, não procura saber o que tem que fazer, não busca as orientações do oráculo, diante do que eu estou, o que me cabe, qual é a minha parte na história agora em relação aos resultados que eu quero, como é importante eu agir, né? Muita gente ignora tudo isso e é fundamental saber de tudo isso para você poder potencializar os seus melhores resultados. Se a gente vem para o oráculo só para ficar querendo saber o que vai acontecer e quando, qual é a nossa parte na própria história? Cada um é autor da própria história, né? Então toda a nossa parte de previsão nos mostra diante do que nós estamos, mas tem a nossa parte que nos cabe para ter um aproveitamento do que vem no nosso caminho. E é isso que eu também preciso orientar a você dentro das suas previsões, tá? Então vamos pegar todas essas ideias, tá? Guarda bem aí. É um momento muito bom para você estar com pessoas, expandir contatos, círculo social, né? Calha que é um momento bom para você sair de casa, buscar eventos, lugares onde você possa estar, gente nova que possa surgir. Leandro, será que tem um novo amor no meu caminho? Né? Pode aparecer um novo amor aí, pode ter circunstâncias novas, é a vida te surpreender positivamente, sabe? Mudança de ciclo, força de luz para você. Então, use essa energia a seu favor. Com a sua parte que te cabe é olhar com carinho para o planejamento de vida, você planejar cada dia para ficar o máximo possível dentro de como você se propõe, tá? Isso é realmente interessante de a gente aqui considerar. Agora eu vou colocar então as suas runas no saquinho. E aí pela tiragem a gente vai abordar mais especificamente as previsões aqui, mais das circunstâncias presentes nessa caída de runas, nesse lançamento, tá? Agora, mais a parte preditiva, mais das suas tendências. Aqui já teve também, né? Tendências e agora mais. Essas runas mostram boas revelações no caminho. Essa runa já estava lá no início para você, nessa posição, com a sorte favorecendo. Boas revelações e essa linha de runas, essa sua primeira linha de runas, mostra que você vai encontrar aqui caminhos de vida onde você vai ter um crescimento muito importante, tá? São conquistas que trazem junto de si as responsabilidades, tá? Eu não me lembro agora se na primeira ou na segunda pedrinha também teve uma situação parecida com essa. Então eu estou percebendo que é uma circunstância de vida que envolve muita gente mesmo, né? Tá rolando. Então essa energia de caminhos de crescimento, transformação para a vida, você podendo chegar onde você quer, e a própria Imperatriz, como eu falei, o número 3 é um número de crescimento, é a energia que manifesta, certo? Então você está realmente diante disso. Você que colocou lá, né, eu expresso, decretando comigo, você pode escrever agora se quiser também, eu manifesto, né? Porque aí você está dando mais poder a essa energia também de manifestação com aquilo que você realmente potencializa com a sua intenção, com a sua força mental do que você quer ter na vida. E essa primeira linha mostra a sorte a seu favor, revelações positivas, então caminhos que vão se abrindo para você viver e te trazendo uma transformação e as coisas não voltando a ser como era antes. Por quê? São mais bênçãos, tá? E mais bênçãos trazem consigo responsabilidades, né? Se a gente se firma em um relacionamento amoroso, a gente passa a ter uma responsabilidade maior, afetiva. Se a gente tem um crescimento profissional, uma melhoria financeira, isso nos dá uma responsabilidade maior também, né? De arcar com mais contas. Então é isso que está desenhado para você nas runas,
apontando caminhos para onde você está arrumando. Então é uma energia de crescimento que traz uma transformação de vida para você e te colocando, né, mais responsabilidade nas mãos também, o que é uma coisa boa nesse sentido aqui, porque não é você sendo a pessoa sobrecarregada sem chegar a nada. São responsabilidades consequentes de caminhos que se abrem e de conquistas que você alcança. Então, é um fluxo natural do sucesso, tá? Que está sendo mostrado aqui para você. No amor, né? Essa runa aqui, ela fala muito sobre compromisso, tá? Então, as duas aqui, aliás, tá? As duas runas aqui, e essa runa com uma revelação muito positiva da vida para você, que pode ser exatamente essa. Será que eu vou me firmar, Leandro, com alguém ou no meu relacionamento? Aponta muito para isso, tá bom? Quem tá ligado, quem tá ligada aí já percebeu uma coisa. Olha só, galera. Essa aqui é a runa para a qual eu estou chamando a atenção, para quem tá na atenção aí do jogo, tá sacando, né? Porque lá no lançamento a gente falou dessa runa, lembra? Runa Raido, a runa da roda da carroça, que eu falei, olha só, gente. Lembra do que eu falei lá? Que ela estava aqui, ó, no cantinho, a memória, né? Do oraculista é assim mesmo, a gente trabalha com isso. Uma das conquistas que a gente tem é a memória, tá? Ela estava bem aqui e estava assim, né? Meio lateralzinha, lembra? Ela estava tipo assim aqui, ó, lá no lançamento, né? E aí eu falei, ela tá na posição que tá mesmo, porque aquela tá como se fosse a roda de verdade aqui, né? Da charrete, da carroça, se a gente for pensar em tempos antigos, no meio de transporte que as pessoas tinham, né? Antigamente as runas são anteriores a Cristo, então a gente está falando de muito tempo atrás, né? Desde quando isso tem uma utilização, não necessariamente como hoje, nesses dias, mas com toda a ideografia do símbolo, né? E aqui, ela estava aqui, assim, invertida. Lembra que eu falei aqui? Ela está quase invertida, ó. Ela vem invertida na sua leitura. E eu falei que é onde você pode se atrapalhar nos caminhos, se faltar uma disciplina, uma organização, um ritmo para conduzir as coisas, sabe? Então, se você deixar tudo muito solto, você pode, né, se prejudicar, deixar escapar resultados que são seus. Então, essa é a parte que importa. Por isso que você sempre precisa ter uma previsão junto com uma orientação. Um jogo de oracular, seja com runas, com tarô, com baralho cigano, não pode ter aqui só uma pessoa te falando o que vai acontecer e quando, né? Você tem que saber como se posicionar para a vida, para ter o que você deseja também, tá? E senão ficar furado o negócio. E aí, aqui ó, ela inverteu, né? Então muito cuidado com essa energia. E eu percebo aqui o que pode estar te atrapalhando na sua jornada, tá? Essa runa, da forma como ela veio, dá dicas muito especiais aqui para nós. Dificuldade sua de finalizar certos assuntos, coisas que você está carregando e que precisa desapegar. Pensa aí, tá? Situações que estão na jornada e não eram para estar mais. E aí vão atrapalhando, é você carregando mais bagagem na carroça do que precisava. Então a carroça fica mais pesada, o cavalo puxa com mais dificuldade. Você anda mais devagar na vida. Em outras palavras, pensa no que está te atrasando aqui, ó, sabe? E que você está precisando soltar a carga, beleza? É muito sobre isso daqui, tá certo? Às vezes são coisas que você precisa perdoar, tá? Também, porque essa runa, ela tem muita relação com pessoas mais velhas, então pessoas que às vezes têm dificuldades do que foram os relacionamentos com o pai, com a mãe, convivência com os pais, né? Pessoas mais velhas da família, o quanto, né, de repente você tem certas marcas, ressentimentos dessas coisas. Você tem que saber que isso atrapalha a sua jornada e tem que aprender a perdoar. Joga a luz para essa situação, joga a luz, tá? Não fica amaldiçoando, querendo descontar, se vingar de ninguém, porque me prejudicou. Joga a luz para a situação. Acho que é o melhor que você pode fazer em qualquer circunstância, tá? E essa é a runa da vitória, beleza? É a runa da vitória, então é você como uma pessoa vencedora. Ela vem reforçar o conceito de que você tem aqui merecimento, de que você tem manifestações na sua vida em relação ao que você está desejando viver,
mas essa é uma circunstância que você precisa enfrentar. Essa também é uma runa de enfrentamento, tá? A runa do guerreiro, o deus Tyr. A energia guerreira para você enfrentar o que está nessa circunstância aqui. De energia que você precisa finalizar, às vezes de assunto difícil que vem de casa, de pais, de antepassados, né? Onde você às vezes vai jogando para baixo do tapete porque, poxa, é difícil tratar desse assunto, é difícil falar sobre isso, me machuca demais, me fez muito mal. É encarar isso aqui, ó, tá? Porque jogar para baixo do tapete não resolve. Tem que dar sacudida. Pode ser difícil na hora, mas é o jeito, sabe? De você perdoar situações, de você jogar luz e você soltar peso. Tá precisando disso. Essa runa do guerreiro mostra, encara essa circunstância aqui. Veja o que você tem que finalizar, o que você tem que perdoar, do que você tem que desapegar, porque saiba, tem bagagem excessiva que está atrapalhando a sua movimentação pela vida. A gente pega essa linha aqui como muito fundamental no seu jogo. Por quê? Lá na caída das runas, você percebeu comigo quanta coisa boa tem agora como circunstâncias de vida para você. Só que se você fica se aprisionando, se você fica nesses apeguinhos com coisas do passado, com situações de família, o que aconteceu, pai, mãe, fulano, me prejudicou, a minha adolescência, a minha infância. Se você carrega isso para a vida, a verdade é que não te ajuda. Quem se prejudica é você. Então, perdoa, releva, esquece, solta, joga a luz, exercita isso, tá? Exercita isso. Tá aqui, em frente. Para de evitar, de repente, assuntos que você sabe que carrega e que você fica evitando, né? Porque trava a sua jornada, tá? E você realizar esse trabalho interno vai te dar vitória. Então, pega essa mensagem. E vamos para a sua terceira linha aqui nas runas. Aqui é o seguinte, caminhos que parecem fechados para você no momento, assim estão temporariamente, tá? Por quê? Vem a luz aqui, onde falta. Então se acalma, só que essa runa está aqui mostrando que você tem que reformular alguma coisa para dar certo, tá? Então para você que de repente está numa intuição assim, poxa, eu tô aqui pensando que talvez seja importante eu reconsiderar um pouco um plano que eu fiz para alguma coisa. Tem alguma coisa que eu quero saber se eu insisto ou se eu desisto, né? Então, sabe, às vezes a gente se pega pensando assim sobre um relacionamento, sobre uma pessoa, né? Será que eu insisto ou desisto desse relacionamento, dessa pessoa, ou desse caminho profissional, de uma carreira que eu estou tentando? Então, na verdade, você não tem que desistir de nada e nem insistir também. Então, não há nem uma coisa e nem outra. É reformular, repensar, sabe? Às vezes a gente tem essa ideia um pouco presa, né? Engessada. Será que eu insisto ou desisto? Insistir é fazer do mesmo jeito. Desistir você abre mão. Insistir é continuar de um jeito que talvez não seja mais funcional. Essa runa aqui te pede reformulação. Caminhos parecem fechados agora porque não são as melhores atitudes que estão ocorrendo. Dá para as coisas serem repensadas, dá para você se adaptar às circunstâncias. Essa é uma runa que traz esperança. Olha, tem uma luz aqui. Se inspira, porque você, com a sua força pessoal, com o seu entendimento da situação que você vive, vai encontrar o caminho que você está buscando, que vai ser do seu jeito, que vai ser com um processo criativo que você precisa liberar também. Não espere um caminho pronto para ser trilhado, você provavelmente vai ter que dar uma desbravada aqui, vai ter que abrir, tá? Então, vai por aí. Tem coisa para ser repensada, tem coisa para ser reformulada, caminhos aparentemente fechados se abrem, mas se abrem pelas suas mãos. Não é alguém que vai abrir para você, tá? É sobre o que você tem que fazer aqui. Então, considera isso também, tá? Por quê? De repente, se você está se sentindo martelando demais, sabe? Numa mesma possibilidade para sua vida e você vê que não está dando, às vezes é o jeitinho de fazer, sabe? E aí, se você para um pouco para analisar, vê por diferentes ângulos ali, você descobre. Você está muito aqui perto de conseguir solucionar um problema para o qual você não andou encontrando a solução.
E aí vem aquela sensação assim de, poxa, não acredito que era desse jeito que eu tinha que fazer. Não acredito que era só isso. E eu quebrei a cabeça não sei quanto tempo e eu fiquei, né, ali, nossa, daquela outra forma e achando que era por ali, daquele jeito, e não, era por aqui, era desse jeito. Você está muito perto disso, tá? Só que você tem que se propor a isso, a perceber a situação por ângulos diferentes, sabe? Revisar e você vai entender como você própria, você próprio consegue abrir os seus caminhos aí aparentemente fechados. Tem coisas nas entrelinhas que você não percebeu, tem brechas nas situações que você ainda não percebeu, tá? E você tem essa runa aqui, que é uma runa que te traz revelação, que te traz visão, tá? Se você se propuser a também enxergar por ângulos diferentes. Essa segunda runa aqui, eu gosto muito de pensar nela como o arcano 12 do tarô. Se a gente for guardadas as proporções, tá, gente? As devidas proporções. Isso é um comentário, tá? Mas por quê? Essa daqui essa runa aqui tem uma energia muito próxima a como seria a ideia de alguém estar ali pendurado e olhando de uma forma diferente, tá? Aceitando as revelações que estão vindo, as informações de um plano mais sutil ali, que te fortalecem para você vencer as circunstâncias que estão adversas. Veja bem, estão adversas, não são adversas, tá? É você muito perto de encontrar a solução para alguma coisa que você está precisando resolver e não está conseguindo. E de repente você está pensando em desistir porque você cansou. É de um jeito diferente que dá, e dá mesmo, tá? Então pega essa visão também, né? E junta isso com o que eu te falei aqui, nessa segunda linha, do que você está precisando soltar, esquecer, perdoar, relevar, tá? Encarar fatos aqui, né? É hora sim de sacudir o tapete para jogar poeira. Essa poeira aí debaixo do seu tapete está atrasando a sua vida. Tá na hora de soltar, liberar essa energia para você ser a pessoa vitoriosa como pode ser, tá? Tem coisas que estão no seu merecimento e aí você vai ligar pontos e você vai ver que a vida flui, que encontra os caminhos que você está precisando, tá? Então essa leitura aqui, ela veio te jogar luz, né, nos caminhos, veio aumentar muito a sua percepção, tá? E veio te mostrar também a parte que te cabe, diante do que você está vivendo, diante do que você pretende, como é importante que você se conduza na direção dos seus objetivos. Tá bom, gente? Então, essa foi a leitura para você que esteve comigo, então, na Pedra da Lua, opção 3 do trabalho realizado hoje, com as runas e também com o tarô, ainda que só um arcano foi aberto, mas tem uma potência, né? E ela ficou aqui na mesa para você. Então, se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra para nossa galera, não perde a sequência, né? Com o sininho você vai ter as notificações, o seu like é muito importante aqui se você gostou, né? Para também ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, então eu conto muito com o seu like, deixa algum comentário se você sentir de dizer algo, tá? E aqui na descrição você vai encontrar o meu contato, se você quiser um atendimento com as runas para perguntas objetivas, beleza? E tem o link do meu curso de tarô também, que tem o nome de Tarô Prático, onde eu ensino tarô de uma forma bem específica em relação aos significados, e aí é para você poder aprender o tarô de forma rápida e usar, por isso chama Tarô Prático. A gente estuda lá os 78 arcanos, métodos de tiragem, a fazer previsões, a ver o tempo no tarô, a identificar pessoas, tá? Então é muita coisa que você aprende de modo rápido comigo aí nesse curso. Então é a chance para muita gente que quer estudar, porque o valor é acessível e o acesso é vitalício. Beleza? Então, consulta aí o que está na descrição do vídeo, se você precisar. Eu agradeço muito pela sua participação. Então deixo aqui os meus beijos e abraços e até a próxima, gente.